Amém. Aleluia. Podem sentar, queridos. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Queridos, eu meditando ontem à noite, e no Salmo 34 diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em meus lábios. E mais adiante, eu lendo, tinha um versículo que dizia o seguinte. Eu sei que esse salmo é bem conhecido de vocês, de toda a igreja. E se você está com sua Bíblia, você abre a sua Bíblia, que é muito importante. E se você tem sua Bíblia eletrônica, também é importante. Mas eu ouvi o pastor, o ministro Rick Renner falando que é importante você ter a sua Bíblia de papel, porque ele disse: se cair um meteoro, você vai ficar sem a sua Bíblia eletrônica. Então, é muito importante você ter a sua Bíblia, em mãos. Aleluia. Então, no Salmo 34, diz o seguinte: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Salmo 34, versículo 6. E no versículo 9 diz o seguinte... No versículo 15 diz o seguinte: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Aleluia. Verso 17 diz o seguinte: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. No verso 19: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Você percebe, queridos, que fala sobre clamor. Clamor é quando você abre sua boca e você fala algo. Não existe um clamor de boca fechada. Clamor tem que se falar. E eu sei que muitas vezes a gente acha que a nossa força está apenas em crer na palavra. A nossa força está na nossa boca. E muitas vezes nós não abrimos ela para falar a palavra da fé. Clamar tem que ser com os lábios. Não se clama no pensamento. Não se clama com a força do braço. Não se crê apenas no pensamento. Eu sei que o pensamento tem que estar correto para que se possa clamar de forma correta. Então, a palavra de Deus, nessa manhã, está bem claro para nós. Quando nós clamarmos, os ouvidos do Senhor estar bem atento ao nosso clamor. A Bíblia diz que o Senhor nos livra de todas as suas tribulações. Aleluia. Mas é preciso, queridos, clamar, falar. Grandes homens de Deus na palavra, a força deles não estava no braço dele, a força deles não estava no pensamento deles, mas a força deles estava na boca, na voz, naquilo que eles falavam, naquilo que eles pronunciavam, e aquilo que eles falavam mediante a palavra do Senhor, aquilo gerava força dentro deles. E sabe, queridos, muitas vezes nós estamos silenciados concernentes à palavra, nós não temos falado o que a palavra de Deus diz a respeito sobre nós, nós não temos falado o que a palavra diz do que as Escrituras têm a nosso respeito, porque muitas vezes aquilo não é conhecido de nós. Muitas vezes a palavra não está dentro de nós. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E sabe, quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós nos achegamos ao Senhor, quanto mais íntimos nós somos dele, mais conhecedores da palavra nós somos. Amém? E sabe que existe também uma forma de você desenvolver isso dentro de você? Através da nossa escola que nós temos aqui. Nós temos uma escola chamada Rema Brasil. E se você diz: não, irmã Eliana, é porque eu leio a palavra, mas eu tenho muita dificuldade de compreender o que aquele versículo está dizendo para mim naquele momento. Então, vem ser habilitado nessa escola. Eu gostaria de saber aqui, as pessoas que estão fazendo parte da nossa igreja, que hoje elas são membros, que já fizeram o discipulado e que não ainda fizeram o rema. Levanta a mão para eu conhecer você. Mais alguém?
Aqui desse lado. Quem não fez rema aqui? Levanta a mão. Aqui e ali também. Então, quero dizer, meu amado irmão, que você é um bom candidato a ir lá na diretora, a ir lá na equipe de recepção do rema e ser esse aluno. Sabe por quê, queridos? Existe um nível que a palavra, ela vai trazer um ensino para nós sobre o Espírito, sobre a oração em outras línguas, sobre o que é ser justiça de Deus, sobre o que é você andar no Espírito, sobre o que é você andar caminhando com o Espírito, e que muitas vezes aqui da plataforma, o ministro ou o pastor, ele não vai conseguir dar de uma forma ampla aquilo que você precisa aprender e tirar suas dúvidas. E lá nessa escola, você vai crescer de uma forma sobrenatural. E você vai pegar o fluxo de quando o pastor estiver aqui falando, você vai dizer, mas o que é isso que ele está falando? Nem entendo, nunca vi nem falar isso. O que é essa palavra escatologia? O que significa isso? O que significa os dons, as manifestações dos dons de curar? O que significa os dons que revelam algo? O que quer dizer isso? O que significa dons que realizam algo? Então, tudo isso você vai aprender nessa escola. Então, como líder deste lugar, juntamente com o pastor e os outros pastores, eu te oriento e te aconselho a se inscrever. Não, irmã, mas olha, sabe, eu não tenho finanças no momento. Mas sabe que a sua boca, ela precisa falar aquilo que vai te dar recursos financeiros. Se sua boca vai falar, eu não tenho, é isso que vai acontecer. Eu não tenho, eu não posso, eu não sou, é difícil. Isso que você vai ter. Mas no momento que você der um passo de fé, e você chegar ali pelo menos para procurar informações, a sua fé já vai estar entrando em ações. Aleluia! A sua força está, amados, está naquilo que você fala, está naquilo que você está crendo no seu coração. E quanto mais você falar algo que é negativo, isso vai impregnar ainda mais dentro de você. Aí você vai ver, por que fulano está crescendo? Oxe, fulano chegou igual comigo aqui nessa igreja, por que ele está indo mais longe? Por que ele já está num departamento? Por que ele já está fazendo tal coisa? Aí você vai dizer, ai irmã, e para quê? Fazer rima para estar num departamento, para botar um bebê no braço, precisa? Precisa. Não é apenas colocar um bebê no braço. Uma criança que chega agitada dentro de uma sala, ela precisa de alguém capacitado pelo Espírito para pegar a criança e acalmar. Mas isso é possível? É desse jeito. Eu já vi uma pessoa dizendo... Olha ela, estava ali. A pessoa disse, eu não quero que você cante para a criança. Ela disse, eu não vou cantar não. Quer que cante? Não cante, porque senão vai acostumar o bebê a ouvir música. Ela disse, tem nada não, já sei o que eu vou fazer. Então, eu orar em outras línguas. E ainda recebeu, ainda foi abençoada. Agora, você acha que isso é de qualquer jeito? Não, não é de qualquer jeito. Mas a escola vai te capacitar, e não só apenas para estar em algum departamento, mas para você estar lá fora, para você tocar no seu chefe, para você tocar com a palavra da sabedoria, com alguém que estiver próximo de você, o seu vizinho, a sua família. Ela precisa de algo que você, estando capacitado, aquilo vai saltar de dentro de você, sobrenaturalmente. Aleluia! Aleluia, queridos. Não estamos forçando você, estamos te orientando para algo e que vai te levar no lugar mais longe. Aleluia! Aleluia! Olha, agora recentemente nós viajamos para os Estados Unidos. Você vai dizer, nossa, a igreja pagou. Não. Você vai dizer, vocês tinham recursos. Não. Mas a oração, quando começamos a orar em família e em falar, a força que estava na nossa boca, da força que é o que a palavra diz, aquilo começou a vir para nós.
Nós não fomos dizer a ninguém, irmãos, nós não temos dólar, nós precisamos que você nos dê dólar. Nós não precisamos fazer isso. Vocês sabem, vocês também são casais missionários, e vocês sabem que tudo aquilo que chega na mão de vocês é por causa da fé, da palavra, que chega sobrenaturalmente. Porque quando Deus envia para um lugar, a provisão vem. Quando Deus envia para a cidade, para o país, o abastecimento chega com força. E não vai faltar nada. E não vai faltar nada. Não vai faltar o alimento. Não vai faltar para os filhos, se tem filhos. Não vai faltar a manutenção necessária. Por causa do coração na palavra. Por causa da sinceridade. Dizer, Senhor, você me chamou. Então eu estou aqui. E o equipamento vem sobre vocês. Rechacacharabraste, miovrianga, noutiquimbrico, manchequechequechequechere, miogrusdangandalamoma, brugengonguigizomanacatandadararara. Eu encherei a boca de vocês com o sobrenatural. Ela vai fazer vocês puxar dos céus, daquilo que os céus têm de riqueza. E a nação se encherá. E a nação se encherá, e a glória do Senhor invadirá as pessoas daquele lugar, aquele ambiente, por causa da força e do meu poder operando em vocês. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. E sabe, queridos, quando foi no domingo, eu estava aqui na igreja, o pastor estava ministrando em uma igreja lá fora, eu acho que era São Luís. E o irmão chegou e disse, irmã, eu tenho um envelope aqui para você entregar ao pastor. Eu peguei o envelope, não sabia o que era, nem nada. Eu disse assim, tá bom, irmão. Agradeci, botei aquele envelope na bolsa. Aí, quando chegou em casa, eu disse assim, o irmão fulano lhe procurou? Disse, procurou. Ele disse, aquilo é uma oferta. Eu disse, uma oferta. Não vou citar o nome do irmão. Aí, ele disse, é uma oferta. Irmãos, abra. E eu abri. Quando eu abri, eu disse, meu Deus. Olha, irmãos, eu já fui suprido de tantas coisas na minha vida. Até quando eu fazia rema, a gente não tinha, João estava desempregado quando eu fazia o rema. E uma pessoa se dispôs, eu já contei isso aqui, mas como eu estou vendo que tem bastante membros novos e não conhecem a história. E uma pessoa se dispôs a ser mantenedor dele. Eu não tinha mantenedor na época. Então, ele estava desempregado, mas a gente nunca deixou de faltar, nunca deixou de ser pago o rema, o meu, nunca. Por quê? Porque o Deus que te chama, Ele vai prover de uma forma sobrenatural. Aí, a gente foi suprido nessa época, depois um casal, uma tia de Bruno e o marido, se ofereceram para ser meu mantenedor. Queria ser dos dois. Eu disse, não, o pastor Janduí já tem, então eu vou ser da esposa dele. Então eu fiz o rema, fiz os 2 anos. Não tinha roupa na época, porque vocês fazem o rema, você acha, tem um regulamento, e tem que vir com uma roupa não sei como, não pode roupa apertada, não pode isso. Gente, na minha época era de saia. A saia era aqui, abaixo do joelho. Eu nunca voltei porque estava com a saia errada. Eu nunca voltei porque a saia era arrochada, a saia era curta, a saia fazia aquilo. Nada, para mim era prático. Uma saia abaixo do joelho, não tem que pensar. Se está curta, se está... Não, pegou a saia, vestiu, foi embora. A camisa composta, pronto. E ali a gente fazia o rema. Uma irmã me deu 2 saias, eu trocava as saias com as blusas e eu fiz o rema sem problema nenhum. Ninguém estava olhando se eu estava repetindo a saia nem nada, irmãos. Eu estava ali para ouvir a palavra. Agora, por isso que a gente está aqui hoje. Porque houve algo que se iniciou.
Um processo de aprendizado, de ensino, que nos levou a estar aqui, a nos levar para as nações. Mas se você não der esse passo, meu amado irmão, você não vai a lugar nenhum. Você vai estar sempre parado. É como um gato numa casa. Desculpa aí as irmãs que gostam de gato, eu tenho um cachorro. Bravo até, pequenininho e bravo. Mas um gato numa casa, o que é que o gato faz? Oxe, fica lá no canto, naquela cama, se espreguiça, né? Levanta, vai ali, come, não sei nem se come muito, bebe água. E aí depois o que é que ele faz? Dorme. E dorme, come, e nada acontece. Está ali parado, inerte. Agora, pense num leão. O leão, ele ruge. E o rugir dele não é não, é e quando ele abre aquele vozeirão, a selva, os animais sabem, a autoridade acordou. Queridos, a palavra na sua boca, ela te dá força para quando você falar, ser a autoridade celestial aqui na terra. E um terremoto vai abalar as estruturas daquilo que parece estar difícil e nada muda. Oh, aleluia, aleluia. Querido, você não é um leão adormecido. Você é um leão, a Bíblia diz que os justos são ousados como leão. O justo é ousado como leão. Amém. Aleluia. Aleluia. E porque você está quietinho na sua casa como gato? Porque você está quietinho lá na cama, na cadeira de balanço, e você não põe força, é na boca. A Bíblia diz que a palavra está muito perto de ti. Na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Agora veja bem. Paulo e Silas estavam numa prisão. Acorrentados, presos, com os pés no tronco. Mas sabia que a força dele onde estava? Na boca. A boca não estava amordaçada, a boca não estava presa. E ele começou a falar, cantar. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Aleluia! E um poder sobrenatural, a Bíblia diz, que abalaram as estruturas. Quando Jesus também morreu, a Bíblia diz que houve um terremoto que abalou, fenderam-se as rochas, abalaram as estruturas daquele lugar. Aleluia, aleluia. Você quer um terremoto, meu amado? Você quer um terremoto? Você quer algo sobrenatural acontecendo? Então comece a falar. Na sua boca está a força. Na sua boca está a força. Na sua boca está algo que vai ser mudado, transformado. É através de você. Aleluia. Você pode vir receber cura, a oração por cura. Não tem problema, a gente ora, a gente une a nossa fé com você. Mas existe algo que depende de você. O pastor pode dar muitos aconselhamentos. Bruno pode fazer com Rafaela outros aconselhamentos para casais. Mas sabem, se eles não praticarem o que eles ouvem deles, nada vai mudar. Vai ficar do mesmo jeito. Se não tiver a parte que vai mudar, a parte que vai querer, a mudança, a transformação, a falar, a pronunciar algo, aquilo vai ficar da mesma forma. Aleluia. Sabe, querido, nós estamos entrando cada ano. Você vai dizer, mas é uma nova estação. Cada ano vai ser sempre uma nova estação. Não vai ser a mesma coisa do ano de 2025. A mesma coisa. Não. Se você crê que vai ser, que não vai ter nada, não vai acontecer nada.
Mas se você estiver agarrado com a palavra, o sobrenatural vai acontecer. O sobrenatural vai te agarrar. O sobrenatural vai te conduzir para algo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Teu sobrinho está aí, não? Seu sobrinho? Ah, lá em cima? Então tá bom, depois eu vou orar por ele. Aleluia. Oh, brasta candelebrico somana raso. Rembriangadomana raso rebriqueso. Oh, xarabrasta candelabra na raso. Aleluia. Sabe, o profeta Ezequiel, lá no capítulo 37, havia um vale de ossos secos. Sem vida. Seco. A Bíblia diz sequíssimos. E o Senhor diz, acaso poderão reviver esses ossos? E o profeta disse, Senhor, tu o sabes. Então o Senhor diz, profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos. Profetiza, querido, sobre a circunstância. Profetiza sobre a dor. Chama a cura. Profetiza. Aleluia. Você sabe como buscar das coisas do Espírito. Você sabe desde antes. Desde bem cedo, lá na Prado Garcia Velho. Você sabia como acessar essas coisas. E trazê-las. E tocar em vida de pessoas. Com a palavra que o Espírito Santo te direcionava. E que este tempo não acabou. Não acabou. Ah, mas eu dei uma pausa, eu parei um pouco. Mas a palavra, ela não para. A palavra, ela está em movimento todo o tempo. Oh, cresta katia kambono kosomana kachana. Miongros digiamba, ha. Oh, ativa dentro de você. Ativa dentro de você os dons do Espírito. Busca os melhores dons, a palavra de Deus diz. Aleluia! Suas mãos é para trazer cura. Um mestrado feito só para surdos. Não era apenas para estudar os aparelhos, o melhor aparelho que vai, para eles voltarem a ouvir. Mas suas mãos, existe fogo, para tocar em qualquer ouvido assim, e trazer cura sobre crianças, sobre adultos, sobre todos aqueles que estiver a teu alcance. Em nome de Jesus. Rambraste. Rembrica sombra. Panchanta. Hey, ebrica sombra do rovraste. Mondiandala bruque singe delebrianda lebre de resou. Abrasto monovricanda hasore brique so lebrique so. Ambruste kindiria mana haso. Oh, brasto combre de rechete lebre de resou. Aleluia. Chama a vida. Aleluia, chama a vida. O menino de William está aí também? O seu menino? Ah, vem aqui os dois. Fica virado para mim. Para a tia. A tia do pastor. Aqui. Como é teu nome? Isaac. E Bento, aleluia. Aqui são dois meninos adolescentes, eu posso dizer, quantos anos tem? 11 e 14. Praticamente um pré e outro já adolescente, né? Mas que ambos amam o Senhor. Aleluia. Sabe, Bento, a Bíblia conta uma história aí, Isaac, sobre Samuel. Samuel, a mãe de Samuel, Ana, depois vocês leem lá no capítulo e vocês vão acompanhar toda a história. Ela desejava ter um filho. E ela era estéril.
mas ela clamou ao Senhor. A força da boca. Ela clamou ao Senhor. E o Senhor viu a amargura da alma dela, a tristeza do coração, porque ela era estincada todos os dias, porque ela não tinha filhos. E quando o inimigo vê que você às vezes tem desejo por algo, sonha por algo, ele fica, você nunca vai ter. Mas imagina que você vai possuir isso. Mas Ana, entristecida na alma, ela orou ao Senhor. E o Senhor abençoou e concebeu a ela Samuel. E uma das coisas que ela disse ao Senhor foi: quando me deres um filho, ao Senhor darei todos os dias da minha vida. E assim ela fez. O Senhor abençoou, a Bíblia diz, e deu a Ana um filho, Samuel. E ela levou o filho Samuel para estar com o sacerdote Eli. E a Bíblia diz que ele era muito jovem, mas sendo muito jovem, ele ouviu a voz do Senhor. Quando ele dizia, Samuel, Samuel, ele levantava-se e ele ia lá porque ele estava para servir ao sacerdote Eli. E a Bíblia diz que naquele tempo as visões de Deus eram raras. Mas Samuel, ele estava ali por um propósito de Deus naquela nação, para servir ao sacerdote. E eu quero dizer para vocês, eu estava orando e me veio vocês, e eu sei que existe um projeto de Deus para a vida de vocês. E mesmo que vocês não enxerguem agora, mas Deus já escolheu vocês para algo. A história já está escrita. Amém? E você, Bento, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo jovenzinho, você é aquele que faz o diferencial na sua casa. Sabe o seu pai? Que as pessoas podem dizer, nossa, é difícil, nossa, é um homem assim, assado, tal, não sei, alguma dificuldade que esteja, como toda a família tem. E você é aquele que vai ser essa voz. A voz que vai conquistá-lo e vai trazer ele para estar no mesmo lugar que a sua mãe e você. Amém? Você crê nisso? Amém. E existe uma unção sobre a sua vida. E o que muitos possam dizer, não, mas tem isso, tem aquilo. Não. E hoje o Senhor te cura de que qualquer enfermidade na mente que possa querer trazer um desequilíbrio e que gere coisas na sua família, preocupação. Como eu posso falar, Senhor? Que vai trazer um transtorno familiar, porque não? Porque Isaac, ele tem isso. Isaac não pode fazer tal coisa. Isaac não pode andar só, porque ele tem esse problema. Isaac não pode estar na sala de aula porque os amigos acham que ele tem isso. Por causa disso, daquele não. Isaac, o filho da promessa. Quando você coloca dentro de você, eu sou filho dessa promessa. Eu sou livre, eu sou curado, eu posso tocar em vidas e eu sou um referencial onde eu estiver. Ansiedade vai para as trevas. Preocupação, vai embora deste ambiente. Não me pertence. Eu fui resgatado, a Bíblia diz, das trevas, para um reino do Filho do seu amor. Agora imagine você estar dentro desse reino, onde tem um rei. Você está dentro de um reino. Você acha que alguém invade lá aonde está o rei, lá na Inglaterra? Alguém entra assim, chega lá e invade? Não, porque existe uma guarda protegendo. E a guarda está lá, intacta, parada, a observar. Eles nem se mexem, aliás, eles nem se mexem. Ninguém entra naquele reino. Agora imaginam o reino do Rei dos Reis, do Pai Celestial. Existe uma redoma aqui, ó. Uma redoma entre vocês. A redoma entre vocês dois.
a redoma entre vocês dois. Então nada, enfermidade, seta maligna, calúnias, pedofilia, homens maus, homens sogros, olha, pá, bum, pá, bum, pá, bum, pá. Tudo vai cair. Então, existe mais algum adolescente que deseja dessa porção, dessa unção? Vem agora para receber. Venha. Chambrasta candelebrequeço. Aí, ó, Rei Arthur. Amém. Teu nome? Emanuel. Deus conosco. Olha, meu Deus. Enviada de Deus. Olha cada nome aqui, gente. Aleluia. Bora. Will e Renata, vem pra gente ministrar neles. Oh, abrasta candalabroste. Renata e Felipe, vem. Aleluia. Pode vir para cá, ó. Se é todos, para cá. Bronde quindelebre de resso. Rebrasta candelebre de resso. Ombraca sombre de resso. Oh, chandalabraca sotelebre de resso. Amados, nossos adolescentes, eles precisam estar blindados das setas do mal, do maligno, das trevas. Vamos ficar em pé, irmãos. Eles precisam estar guardados pelo sangue do Cordeiro, o sangue da nova e eterna aliança sobre eles. Vocês vão orar, viu? Sobre cada um dos nossos filhos, em nome de Jesus. Eles serão uma voz ativa na sala de aula, na escola. Eles não vão se misturar com as mentiras e o diabo. Eles não vão ser enganados, porque a voz da sabedoria dentro deles vai se levantar de uma forma grandiosa, poderosa sobre eles, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Pai, eu te dou graças, porque os nossos jovens, eles estão guardados. Pode ir. Obrigado, Senhor. Obrigado por cura, Senhor. Cura sobre Isaac agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mente, eu te dou uma ordem. Eu te dou uma ordem agora. Equilíbrio. Equilíbrio. Descanso em Deus. Descanso para sempre. Alma em descanso. Alma em descanso. Equilíbrio. Equilíbrio sobre todo o corpo dele. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela autoridade do Senhor agora sobre ele. Em nome de Jesus. Uma voz, Pai, de autoridade, de tranquilidade, no sorriso nos lábios, no abraço, no toque, Pai. Em nome de Jesus. De conquista. Em nome de Jesus. Rebraste quimbre. Oh, obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, obrigado pela sabedoria, Senhor. A sabedoria celestial. A sabedoria, Pai, vinda dos céus para Arthur agora, em nome de Jesus. Eles compreendendo, Pai, os teus decretos. Ele conhecendo a posição, mesmo na adolescência em Cristo, daquilo que você o chamou, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Compreendendo todas as coisas. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pela voz mansa e de autoridade sobre ele, Pai. Obrigado por mãos, Pai, guardadas para tocar só naquilo, Pai, que é santo e puro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Influência na escola e na futura universidade, Senhor. Em nome de Jesus. Como um canal do seu poder. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Ele é um pequeno representante, Senhor, naquela nação. Mas Jesus era aquele representante também, no meio do corpo dos sacerdotes, Pai, a ponto de discutir sobre as Escrituras, Senhor. E essa criança, Senhor, na língua
daquele país, ela vai ser, Senhor Deus, também essa referência de poder e de autoridade, em nome de Jesus. Não haverá impedimento para o idioma, fluindo, fluindo e fluindo, em nome de Jesus. Um abraço. Bela, canta uma música no Espírito, só você. De cura nesse lugar, enquanto ela adora ao Senhor no Espírito. Você que está aí no seu lugar, receba dessa unção. Receba pela fé. Anjang ganda la brunghe dobri asta cattere braccia che le brada la bababa. Oh, jaganda la nana yandungi sonda la managade. Anda ganda la managa sonda le managade.
Pisa agora sobre a circunstância. Porque eu venci na cruz. Porque eu venci na cruz. Porque eu venci na cruz. Porque eu venci. E dei à minha igreja a autoridade sobre o poder do inimigo. Eu dei autoridade à minha igreja sobre todo o poder do inimigo. Então celebre, 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 a vitória aí está. Celebre, a vitória aí está. Celebre, 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 celebre. Oh, abraça, celebre que sou. Oh, sanda abraço, embracaço. Celebre. Oh, aleluia. Sombria que celebre. Celebre. Sombria que celebre. Eu vejo sobre a vida de vocês algo novo. Fica aqui, Eliane. O Espírito Santo me movou como correntes de vento, massas de ar. Nós estamos acostumados a andar de um lugar para o outro. Como andamos com uma cidade como São Paulo, a gente sente o peso do ar, todo mundo ouve, da poluição, de tudo aquilo que nós produzimos. Porque nós estamos produzindo isso. Mas quando as massas de ar vêm, elas não respeitam o ar do lugar. Elas simplesmente empurram com autoridade e com força. Eu vejo forças como massa de ar, correntes de vento, como essas que a meteorologia estuda para saber o que vai acontecer em nações em um tempo curto e presente. A influência de vocês sobre essa casa e sobre essa igreja, sobre os 5 quilômetros que Deus nos deu, será como uma corrente de vento. Ela não vai respeitar os limites da atmosfera criada pelas pessoas, mas ela vai trazer algo dos céus para esse lugar. Correntes de vento sobre a vida de vocês, massas de ar, trazendo coisas do mundo espiritual para nossas vidas. A atmosfera mudando e coisas sendo transformadas pelo poder do Espírito. Ei, igreja, você faz parte disso. Você está sendo tocado por uma atmosfera e por uma influência nova esse ano. 2026 é o ano que você não respeita o ambiente, mas você transforma. 2026 é o ano onde os limites serão quebrados pelo poder do Espírito Santo, onde o amor de Deus derramado no meu e no seu coração fará maravilhas para o louvor e a glória do nome de Jesus Cristo, onde nós diremos ao enfermo: seja curado em nome de Jesus, ao fraco seja forte no Senhor, porque a alegria do Senhor é a sua força, onde nós dizemos a impossibilidade: tudo é possível ao que crê, porque eu tudo posso em Cristo que me fortalece. É o tempo de, como igreja, nos levantarmos triunfantes pela autoridade e pelo sangue de Jesus, porque a unção do Santo despedaça todo o jugo do diabo, e o diabo
diabo não tem mais autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua vida. Eu o repreendo em nome de Jesus e declaro falida toda seta maligna, para que a glória de Deus tenha liberdade para fluir sobre você. Aleluia.